Imagine que você está no topo do mundo, dominando as vendas globais, ditando o ritmo da tecnologia, e de repente, os números mostram um abismo. O que aconteceria se a maior fabricante de carros elétricos do planeta perdesse mais da metade do seu lucro em apenas 3 meses? Será que a bolha dos eletrificados estourou ou estamos diante de uma estratégia agressiva que pode mudar o mercado para sempre? Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar hoje sobre a BYD vai mudar completamente a sua visão sobre o futuro da mobilidade. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos, o seu ponto de encontro para as análises mais profundas do universo sobre rodas. Antes de mergulharmos nesses números impactantes, eu quero pedir um pequeno favor que faz toda a diferença para o nosso trabalho. Já deixa aquele like de confiança. Se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nossa família e ativa o sininho. Aqui a gente não traz apenas notícias, a gente traz a verdade por trás da indústria. E hoje o assunto é sério. A CNN Brasil acabou de reportar um dado que estremeceu o mercado financeiro e o setor automotivo mundial. A BYD, nossa conhecida gigante chinesa, registrou uma queda de 55% no seu lucro líquido durante o primeiro trimestre de 2026. Sim, você não ouviu errado. Estamos falando de uma redução de mais da metade do lucro em comparação ao mesmo período do ano anterior. Mas o que isso significa na prática? Será que os carros pararam de vender? Muito pelo contrário. Para entendermos esse fenômeno, precisamos analisar as engrenagens dessa máquina chinesa com uma lupa. O mercado de veículos elétricos em 2026 se tornou um verdadeiro campo de batalha de proporções épicas. Se há 2 ou 3 anos a BYD navegava em águas calmas e via seu crescimento saltar de forma exponencial, hoje ela enfrenta uma concorrência feroz. Não estamos falando apenas das marcas tradicionais alemãs, americanas e japonesas que finalmente acordaram para a eletrificação, mas também de uma nova leva de marcas asiáticas que estão jogando o preço em patamares nunca antes vistos. O principal motivo apontado por analistas para essa queda acentuada no lucro não é a falta de desejo do consumidor, mas sim a guerra de preços brutal que a própria BYD ajudou a intensificar e agora precisa sustentar. Para manter a liderança absoluta de mercado e tentar esmagar qualquer tentativa de avanço da concorrência, a empresa optou por reduzir drasticamente as suas margens de lucro por unidade vendida. Em termos simples, eles estão vendendo muitos carros, batendo recordes de emplacamentos, mas ganhando muito menos dinheiro em cada um deles. É a clássica estratégia de volume sobre margem levada ao extremo. Se antes eles lucravam milhares de dólares por veículo, hoje esse valor foi reduzido para uma fração, apenas para garantir que o cliente não entre na concessionária do vizinho. Além disso, precisamos considerar os investimentos massivos em infraestrutura que estão sendo feitos simultaneamente em diversos continentes. Somente no último ano, a BYD expandiu suas operações fabris de forma colossal na Tailândia, no Brasil e na Hungria. Construir fábricas do zero, com tecnologias de automação de última geração, contratar dezenas de milhares de novos funcionários e estabelecer cadeias de suprimentos globais complexas, consome bilhões de yuans e de dólares de forma imediata. Esse dinheiro sai do caixa agora, impactando o balanço trimestral de forma pesada, enquanto o retorno financeiro dessas fábricas só virá daqui a 3 ou 5 anos. Outro ponto crucial que drena os recursos da companhia é a pesquisa e desenvolvimento. Em 2026, a corrida tecnológica não dá trégua. A tecnologia de baterias de estado sólido, que promete revolucionar a autonomia e a segurança, além das novas gerações das famosas baterias de lâmina, exigiram aportes financeiros astronômicos.
A BYD não quer apenas ser uma montadora que monta peças de terceiros, ela tem a ambição de ser a dona de toda a cadeia tecnológica, desde a mineração do lítio até o software de inteligência artificial que comanda a direção autônoma. E ser o pioneiro, o desbravador desse caminho, tem um preço muito alto que muitas vezes é pago com a queda temporária do lucro líquido nos relatórios trimestrais. No cenário brasileiro, isso acende um alerta que precisamos discutir com calma. Estamos vendo as obras da fábrica em Camaçari, na antiga planta da Ford, na Bahia, avançar a passos largos. A pergunta que muitos fazem é: como essa saúde financeira global, que mostra uma queda de lucro, afeta o consumidor aqui na ponta? A estratégia para o Brasil parece ser a mesma do resto do mundo. Dominar o mercado agora para lucrar no futuro. Eles querem que você veja um BYD em cada esquina, criando uma base de clientes fiel e uma rede de serviços estabelecida. No entanto, o investidor de curto prazo, aquele que compra ações na bolsa de valores, não gosta de ver quedas de 55%. Isso gera uma volatilidade enorme nos papéis da empresa e uma pressão constante dos acionistas por resultados que apareçam logo. Mas aqui no Artifícios Automotivos, a gente gosta de olhar além da superfície dos gráficos. A queda no lucro também é um reflexo direto do fim de muitos subsídios governamentais, tanto na China quanto em partes da Europa. Durante anos, os governos deram empurrãozinhos financeiros para que as pessoas comprassem elétricos. Sem esse dinheiro público, as empresas precisam caminhar com as próprias pernas em um mercado real e cru. A BYD está provando que consegue manter o volume de vendas mesmo sem essas muletas, mas o custo para ser competitivo sem subsídios é sacrificar o próprio lucro. Outro fator que não podemos ignorar de forma alguma é a saturação parcial de alguns segmentos específicos. O mercado de entrada de carros elétricos, onde brilham o Dolphin e o Dolphin Mini, está ficando extremamente lotado. Para tentar se diferenciar e buscar margens melhores, a BYD lançou submarcas de luxo absoluto, como a Yangwang, com o seu modelo que flutua na água e gira 360 graus sobre o próprio eixo, e a Fangchengbao, focada em off-road de alto desempenho. O problema é que essas marcas de nicho ainda estão em fase de maturação. Elas exigem marketing pesado, lojas exclusivas e muito investimento em imagem de marca, e ainda não trazem o retorno financeiro em volume necessário para compensar a queda de margem nos modelos que realmente vendem em massa. Então, se você está ouvindo por aí que a BYD está em crise terminal, eu sugiro que você pense duas vezes e analise os dados com frieza. O que estamos presenciando não é o fim de uma era, mas uma reestruturação agressiva de forças. Eles estão queimando o lucro de hoje para garantir que nenhuma outra marca, seja ela a Tesla ou as gigantes japonesas, consiga competir com seus preços e sua escala de produção amanhã. É uma manobra financeira arriscada, típica de quem tem bolsos muito profundos e uma visão estratégica que enxerga décadas à frente, não apenas os próximos meses. Para você, entusiasta automotivo que nos acompanha, isso pode ser uma excelente notícia no curto prazo. Significa que teremos carros cada vez mais equipados, com mais autonomia e tecnologias de ponta por preços que desafiam a lógica do mercado tradicional, já que a concorrência será obrigada a reagir baixando preços ou simplesmente sairá do jogo por falta de competitividade. Mas para o mercado financeiro global, este relatório do primeiro trimestre de 2026 é um balde de água fria e um sinal claro de que os anos de crescimento explosivo e lucros fáceis e garantidos ficaram para trás. Agora entramos em uma era de consolidação, onde apenas os mais eficientes e aqueles com maior capacidade de resistência financeira vão sobreviver. Precisamos falar também sobre a questão logística mundial. Em 2026,
O custo do frete marítimo e as tensões geopolíticas em rotas comerciais importantes continuam a pressionar os custos de importação. Mesmo sendo uma gigante verticalizada, a BYD sofre com o aumento dos seguros de transporte e a necessidade de manter estoques gigantescos para evitar a falta de peças. Tudo isso somado cria uma tempestade perfeita para os balanços contábeis. 55% de queda é um número forte, impactante, mas que precisa ser lido dentro desse contexto de expansão global desenfreada. A BYD está basicamente reinvestindo quase tudo o que ganha para se tornar imbatível. É uma aposta na soberania total do setor de transporte. Se eles vencerem essa batalha de resistência contra a queda das margens, em alguns anos poderemos ver um monopólio tecnológico chinês sem precedentes. Por outro lado, se a economia global entrar em uma recessão profunda e o consumo travar, essa estratégia de baixo lucro e alto investimento pode se tornar uma armadilha perigosa. Por enquanto, o que vemos é uma empresa que não tem medo de sangrar financeiramente para manter a sua bandeira fincada no topo do pódio de vendas. No Brasil, a expectativa para o restante de 2026 é de novos lançamentos que prometem balançar ainda mais o mercado de híbridos e elétricos plug-in. A BYD sabe que o mercado brasileiro é estratégico para sua expansão na América Latina, e a fábrica baiana será o coração dessa operação. Portanto, espere ver muito investimento em publicidade e condições de financiamento agressivas, mesmo que os lucros globais continuem sob pressão. Estamos chegando ao final de mais uma análise técnica e profunda aqui no canal Artifícios Automotivos. Eu tentei trazer para você todos os ângulos dessa notícia que pegou muita gente de surpresa. Agora, eu quero saber a sua opinião sincera nos comentários abaixo. Você acredita que essa estratégia da BYD de sacrificar o lucro em prol do domínio de mercado é sustentável a longo prazo? Você teria coragem de investir nas ações da empresa nesse momento de queda, ou prefere esperar para ver se eles conseguem recuperar as margens? Escreve aí embaixo porque a sua participação é o que move este canal. E eu faço questão de ler e responder o máximo de comentários que eu conseguir. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor os bastidores da indústria e a economia por trás dos carros que vemos nas ruas, não esquece de conferir se o seu like está deixado, se você já se inscreveu e se o sininho de notificações está ativado. Isso é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda a relevância do nosso trabalho e continue entregando nossas análises para mais pessoas apaixonadas por motores como você. E antes de ir embora, um último pedido especial. Clique agora no botão de hype do canal aqui embaixo. Isso dá um impulso extra gigantesco para o nosso vídeo e mostra a força da nossa comunidade. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência qualificada. Um grande abraço a todos. Continuem acompanhando o Artifícios Automotivos para não perder nenhum detalhe desse mercado que não para de nos surpreender. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo com muito mais informação, técnica e velocidade de verdade. Tchau!